Olá pessoal, tudo bom? Hoje na nossa aula de ciências eu coloquei para vocês duas folhinhas que eu vou estar explicando e nós vamos fazer as páginas 48 e 49 do livro, mas antes da gente ir para o livro eu quero falar aqui dessa folhinha que a tia colocou, que nós vamos começar a falar sobre os pontos cardeais. Bom, os pontos cardeais, eles são pontos, né, que servem para nos orientarmos e a gente pode usar o Sol, tá? Nós podemos usar bússolas, mapas, mas para que a gente possa usar o Sol como uma orientação, a gente precisa saber sobre os pontos cardeais. Os pontos cardeais são, olha aqui, norte, sul, leste, oeste. O Sol, ele sempre nasce na direção leste, que está à nossa direita, e sempre se põe na direção oeste, que está à nossa esquerda. Lembra que nós vimos no livro, né, a formação da sombra, que nós falamos sobre o Sol, porque parece que o Sol ele vai se mexendo durante o dia, mas não é isso que acontece. O que mexe é a Terra, tá? É o nosso planeta. Porque mais para frente nós vamos ver, nós vamos estudar isso, que o planeta ele está sempre girando. Claro que não é de uma forma rápida, né? Ele é bem devagar, bem lentamente. E essa movimentação tem dois nomes. A tia só vai falar aqui para vocês já poderem ter essa ideia na cabeça, mas nós não vamos estudar isso agora, nesse momento, mas vamos ver isso esse ano, tá? Que é o movimento de rotação que a Terra faz, que ela leva 24 horas, tá? Para fazer esse movimento, por isso que nós temos o dia e a noite, e também nós temos o movimento de translação, que ele demora 365 dias, ou então algumas horas também, tá? Que é iniciado nesse processo do movimento de translação, que vai dar origem ao ano, tá? Então, só para vocês saberem que o Sol, ele não anda, ele não fica de um lado para o outro, ele não começa no lado direito e vai para o lado esquerdo, não. Esse movimento quem faz é a Terra, que está girando ao redor do Sol. Mas voltando aqui para os pontos cardeais, nós temos que saber o seguinte: o lado leste, ele está sempre à nossa direita, o lado oeste está sempre à nossa esquerda. O norte, ele vai ficar na nossa frente e o sul atrás da gente, tá? Por que está aqui trajetória aparente do Sol? Porque aparenta, porque parece que o Sol está andando, mas ele não está andando, tá? Ele não está se movimentando. Quem está se movimentando é a Terra, tá? Então, por isso que a sombra, ela começa de um lado durante o dia. Lembra daquele exercício que nós fizemos, que os brinquedos estavam na sombra, aí o menino foi para a escola e quando ele voltou o brinquedo estava no sol, né? E então ele poderia ter pensado, meu Deus, o que aconteceu? Não, ninguém tirou do lugar, estava no mesmo lugar. Aí ele pensou então que, então o Sol está se movimentando. Não, não está se movimentando. O Sol fica paradinho no mesmo lugar. Quem se movimenta é a Terra. Então agora nós já sabemos os pontos cardeais, tá? Temos que ter sempre na nossa cabecinha, lado direito é o lado que o Sol nasce, que é o leste. Lado esquerdo, que ele se põe, é o oeste. Então, aqui nessa folhinha daqui, tá assim, na nossa frente está o norte, ó, na frente do menino é o norte, que é a letrinha N. Atrás de nós está o sul, olha aqui, ó, a letrinha S. O norte, M, e o sul, S. O leste, que é a letrinha L, e o oeste, a letrinha O, são os pontos cardeais. Durante o dia, vemos o Sol em outra posição no céu. Mesmo assim, a nossa localização em relação a ele continua a mesma. Veja, olha aqui, o menino está aqui paradinho,
tá? E aqui no relógio são 8 horas da manhã. O sol está aqui a leste. Depois mudou, tá? O relógio foi para meio-dia e o sol está aqui a oeste. Nesse caso aqui, meio-dia, seria o certo, o sol está bem aqui em cima dele, tá? E no final da tarde, aqui nessa direção, a oeste. Depois, vocês vão fazer número 1. Escrevam o nome dos pontos cardeais, observando a posição do menino em relação ao sol. Lado direito, o sol está aqui. Então, essa posição aqui, qual é? Escrevam aqui. Do outro lado esquerdo, qual é a posição? Escrevam aqui. Norte, sul, leste, oeste. Na frente do menino, qual vai ser a posição? E atrás dele, qual é o ponto cardeal? Tá? Agora é sua vez. Logo de manhã, observe a posição do sol e escreva o que você vê. Ao norte eu vejo. Vocês, aqui nesse exercício, não precisam se basear pelo sol. Vocês parem em algum lugar onde vocês estão agora, nesse momento, escutando a tia. Observe o que tem ao norte de vocês, ou seja, à sua frente. Escreva. Depois, vocês vão ver o que tem atrás de vocês, ao sul. Escrevam aqui. O que tem do lado direito de vocês, a leste? O que tem? Escreve. E a oeste, o lado esquerdo? Vocês vão escrever. Essas respostas vocês vão escrever no caderno, tá? No livro, nós vamos fazer as páginas 48 e 49, o início e o fim do dia. Todos os dias o sol nasce. Por que está aí essa aspasinhas? Porque ele aparece, tá? O sol, ele está sempre lá no mesmo lugar. A Terra, quando está girando, que está à noite, não tem o reflexo do sol, mas o sol está lá, tá? Então, por isso que está colocando aqui, ele nasce em uma direção do horizonte, percorre o céu e se põe em outra direção. Esse movimento é chamado de movimento aparente do Sol no céu. Por isso que tem um movimento aparente. Lembre-se que o Sol ele não se movimenta, tá? Então, aqui nessa imagem, ó, nós temos aqui leste, o Sol está nascendo. À direita, em relação a esse bonequinho aqui. E a oeste, então o Sol, como a Terra vai se movimentando, o Sol vai, ó, fazendo esse movimento que a tia está marcando aqui no traçado de vocês aí, vermelho, até chegar à direção oeste, tá bom? O caminho que o Sol percorre no céu, representado pela reta vermelha, segue aproximadamente a mesma direção e sentido todos os dias. O Sol surge no horizonte na direção leste e se põe na direção oeste. Os elementos da imagem estão representados fora da proporção, cores fantasia, ou seja, claro que não é essa proporção do Sol, né, e nem desse ambiente aqui, é só uma ilustração. O nascer do Sol marca o início do dia e o pôr do Sol marca o fim do dia e o início da noite. Nesses momentos, se não houver muitas nuvens, o céu pode ficar alaranjado, avermelhado ou rosado. Por isso, ó, que nessa imagem aqui, olha aqui, ó, pôr do sol visto do canal da Barra da Tijuca, no município do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro em 2016. Aqui, ó, o sol está se pondo, tá? Então, por isso que ainda fica um pouco alaranjado. Tudo bem? Número 7, que é a página 49. Qual é o caminho que o sol percorre no céu? Desenhe no espaço a seguir as posições do Sol no céu ao longo do dia. Então, vamos lá. O Sol está nascendo aqui, ele está aqui, e aqui está ele aqui se pondo. Então, qual é a direção, qual é o espaço, tá? Aqui. Quais são as posições do Sol no céu ao longo do dia? Então, ele vai ficar aqui, 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 até chegar ao pôr do Sol. Então, vocês vão desenhar, tá? São vários que vocês vão desenhar para fazer essas posições até chegar ao pôr do sol.
Em seguida, pinte o seu desenho. Vocês podem pintar bem bonito. Número 8, observe as duas fotografias. Elas foram feitas no mesmo dia, mas em horários diferentes. Então, na fotografia da letra A, nós temos aqui os animais e, ó, a sombra deles aqui, ó. Na letra B, são os animais que estão aqui também, ó, na letra A, só que as sombras estão diferentes. Compare as duas imagens. Qual das imagens apresenta a sombra mais longa? Na imagem A ou na imagem B? Marca o xizinho. Letra B. A diferença entre o tamanho das sombras ocorre porque os objetos mudaram de posição, a posição do Sol no céu mudou, ou a fonte de luz que ilumina os objetos. Qual das três vocês acham que é? Lembrem-se que, lembra lá do menininho que nós fizemos, dos brinquedos, ao longo do dia, tá? A sombra mudou de posição. Por quê? Vocês lembram? É o mesmo caso desses daqui, tá? Então, vocês vão fazer as páginas 48 e 49 e aquela folhinha que a tia colocou falando dos pontos cardeais. Combinado? Façam com capricho. Um beijo, tá bom? Tchau, tchau.